Bem, eu cheguei em Copenhague. E aqui na Dinamarca, o uso medicinal da cannabis é totalmente legal. Já o não medicinal é ilegal. Então, aqui, por exemplo, não se pode portar, não se pode cultivar a planta, né? Agora, uma coisa interessante é que a Dinamarca ela criou um plano piloto de cannabis medicinal em 2018, autorizando 12 empresas a cultivarem e distribuírem produtos. Esse plano, ele virou lei no final de 2024 e agora, janeiro de 2026, ele se tornou totalmente operacionalizado a partir de 1 de janeiro de 2026. Claro, sofrendo críticas, enfim, mas existe um plano e ele é muito interessante, porque existem medicamentos, né, a serem produzidos e serem distribuídos, certificados pela própria Dinamarca, né? E aí eu quero contar uma experiência interessante que eu tive. Eu entrei então numa dessas farmácias, numa apoteca, e eu perguntei para a moça, afinal, como é que se faz para eu ter acesso a um medicamento à base da planta aqui em Copenhague? Aí ela explicou, olha, aqui só tem uma médica que prescreve cannabis. Né? E deu para mim o endereço da médica, o telefone. Né? Então parece que essa é a única farmácia, inclusive, que detém esse mercado de manipulação da planta. Então, ela explicou que a médica dá a receita e eles mandam manipular, sem THC ou no máximo com 0,2% ou com baixa concentração de THC. Aliás, quando eu falei em THC, ela né, ficou nervosa, como em várias farmácias aqui pela Europa quando a gente pergunta. Ela explicou que ela não tem nada de cannabis na loja, nem em pomada, em plástico, como a gente viu em Madrid e vários outros lugares, né? Mas eu perguntando, eu percebi que ela tem Sativex para dor, né? Então, se a médica prescreveu, por exemplo, o Sativex, ela deixou bem claro que ela vende. Inclusive, ela tem o Sativex lá, não precisa nem importar, o Sativex está lá. Né? Agora, a gente sabe que o Sativex é a base de THC da planta. Então, mais uma incoerência, né? Que a gente percebe. Independente do país onde a gente está, essa é uma grande ignorância que cerca as pessoas. Elas dizem que THC nem pensar, mas ela vende o Sativex, que é o THC da planta, ou ela vende nabilona, que é um THC sintético. Então, essa ignorância ela não é do Brasil, ela é geral. Né? Bom, e eu fui entender depois que existe toda uma regulamentação para prescrição desses medicamentos, desses produtos para os pacientes na Dinamarca. Então, em primeiro lugar, devem ser privilegiadas as prescrições que envolvem produtos farmacêuticos, ou seja, medicamentos com aprovação formal e respaldo clínico, né? Como o Sativex, por exemplo, e o Epidiolex, que são usados habitualmente em caso de epilepsia e esclerose múltipla, como a gente já sabe. Né? E eles estão regulados com protocolos médicos definidos, e por isso que eles devem vir em primeiro lugar na hora de fazer uma prescrição aqui na Dinamarca, pela regulamentação aqui. Em segundo lugar, se isso não for possível, né? Em segundo lugar, os produtos do programa piloto que eu já expliquei aqui, que incluem os óleos sublinguais, flores, cápsulas, né? Que são produtos, então, desenvolvidos por empresas dinamarquesas. Né? Em terceiro lugar, deve-se prescrever, então, não sendo esses dois anteriores, produtos não autorizados, que são quais? Por exemplo, nabilona e marinol, que a gente sabe que são os THCs sintéticos, né? Então, aqui na Dinamarca, eles não são autorizados, mas se o médico achar que é importante, então ele pode ser prescrito. Né? E por último, são os preparados magistrais, são os manipulados, né? Deveria estar, ou seja, não deveria o manipulado ser o primeiro da lista aqui, né, a ser prescrito, mas sim o último. Em não havendo produtos prontos, aí sim deveria se recorrer às manipulações. Mas não é isso que está acontecendo. E aí um monte de crítica, né? Que as manipulações estão vindo em primeiro lugar e coisa e tal. Agora, nas lojas de cannabis sativa, o que a gente encontra? Alimento, não. Medicamento, então os óleos, tanto full spectrum quanto broad spectrum, né? E quando for full spectrum, com no máximo 0,2% de THC. Flores e haxixe da mesma forma, com até 0,2% de THC. Cosméticos, e não precisa de receita para comprar esses óleos sublinguais. Tá? Não vi em Copenhague clubes nem coffee shops,
Nas tabacarias também não se vende produtos à base da planta, e eu não senti, assim, um ambiente, não encontrei quase, lojas de cannabis sativa, eu não encontrei, pode ser que existam, eu não encontrei. Procurei ali em Copenhague, eu não encontrei muitas não. Então, me parece que ainda é um lugar, eu tinha uma outra ideia, né? Eu achava que era ainda estava muito, já estava bem mais, digamos, o acesso era mais fácil, mas eu não achei muito, né? Pode ser uma percepção minha, mas foi o que eu tive, né? Eu gravei um vídeo sobre Cristiânia, que acho muito interessante vocês assistirem, que é um outro lado, né, aqui de Copenhague, com relação à cannabis sativa. Gravei também um outro vídeo sobre a Biblioteca Nacional, a Biblioteca Real da Dinamarca, que fica aqui em Copenhague, que o nome dela é Diamante Negro, e não por acaso, é maravilhosa, então vai lá assistir. Também gravei um vídeo sobre o Jardim Botânico de Copenhague. Corre lá para assistir, porque está muito interessante. E eu aqui agora da Dinamarca estou voltando aqui de Copenhague, voltando para Barcelona, para a Espanha, porque a nossa jornada aqui na Europa está chegando ao final. Então, tem mais pelo menos um vídeo aí antes de eu voltar totalmente para o Brasil. Então, continue com a gente, porque ainda tem mais um chorinho aí. Até lá!